Olá, Aquário, como você está? Bem-vindo à sua leitura. Bom, vamos nos conectar com você. Eu sinto que hoje é uma mensagem para você que vem para acalmar o seu coração. Olha, solte um pouco essa carga, porque pode ser que tudo já esteja se acomodando para você e você vai sentir isso em breve. A primeira carta que sai para você é Linda Libertação. Veja que mensagem tão profunda para começar, Aquário, porque esta não é uma carta de luta, não é uma carta de forçar. É uma carta de soltar algo que já pesava demais em você. Eu sinto que em você isso toca uma fibra muito sensível. Porque Aquário muitas vezes aguenta, observa, entende, reflete, tenta sustentar através da mente. Mas aqui há algo que já não precisa ser sustentado. Linda Libertação fala comigo sobre deixar para trás uma preocupação, uma culpa, uma espera, ou até mesmo uma versão sua que já cumpriu o seu ciclo. Pode ser no amor, soltando uma conexão que te confundia, um relacionamento intermitente, uma pessoa que ia e vinha, ou uma expectativa que estava te esgotando. Também pode ser no trabalho, libertando-se de um ambiente pesado, de uma exigência constante, de uma pressão que já estava tirando a sua paz. E no dinheiro pode ser a saída de uma etapa de escassez mental, de viver com temor, de pensar que tudo custa demais. Cuidado, porque libertar nem sempre parece confortável no início. Às vezes primeiro dói e depois chega a paz. Mas esta carta é muito clara. O que vai? Vai para te dar ar. O que cai? Cai para abrir espaço. Você precisa de espaço, liberdade, clareza. É uma linda libertação, justamente porque depois disso você se sente mais leve de alma, mais em si. Lembre-se de que esta é uma leitura generalizada para todo o signo. Se você quiser uma leitura pessoal, só sua, pode agendar na minha página carlatarot.com. O link está aqui no vídeo e também no comentário fixado do seu signo. Eu sinto que isto está apenas começando. Há algo muito importante que está se confirmando para você. Fique comigo até o final, porque há uma mensagem que é exatamente para você. Aqui a primeira coisa que vejo é a morte, e quero que respire comigo ao ouvir esta carta, porque não estamos falando necessariamente de algo negativo, estamos falando de um final necessário, de um fechamento profundo, de algo que já não podia continuar igual. A morte aparece quando uma etapa já terminou por dentro, embora por fora você ainda esteja processando-a. E eu sinto que muitos de vocês já vinham sentindo, já vinham intuindo, mas talvez não quisessem aceitar totalmente, porque aceitar um final também implica aceitar que é preciso mudar. No amor, esta carta pode estar marcando o final de uma dinâmica que te feria. Pode ser um relacionamento que já estava vazio, pode ser uma distância, pode ser uma conversa pendente que finalmente coloca as coisas no seu lugar. Para alguns não significa ruptura literal, mas sim uma transformação forte dentro do vínculo. Ou seja, ou muda a forma de amar um ao outro, ou isso termina tal como você conhecia. E isto é importante, porque você não pode continuar ficando em lugares onde dá muito e recebe incerteza. Não, não, tudo o contrário. Aqui a vida está te afastando do que drena para te levar a algo muito mais limpo. No trabalho, a morte pode ser um encerramento de contrato, uma demissão, uma mudança de área, uma forma diferente de trabalhar, ou até mesmo a necessidade de cortar com uma mentalidade de sacrifício. Pode ser que você vinha sustentando algo apenas por costume, por medo, por necessidade, e agora entende que já não pode mais. Está tudo bem, dê-se permissão de sentir isso. Dê-se permissão de reconhecer que se cansou, que se esgotou, que algo venceu dentro de você. Por quê? Esta carta não vem para te castigar, vem para te libertar. Volto a te dizer, vem para te libertar. E também pode ser no seu mundo interno, uma etapa de ansiedade, uma tristeza acumulada, uma culpa que você já não quer carregar. A morte aqui pode ser muito curativa, porque te diz que você não precisa continuar sendo a pessoa que sobrevive a tudo. Agora você pode se tornar a pessoa que escolhe melhor, que se cuida melhor, que se respeita melhor. É um fechamento, sim, mas é um fechamento que te devolve dignidade, energia, presença. Agora aparece o As de Ouros. Olha que confirmação impressionante, porque depois de a morte vem uma porta real, uma oportunidade concreta, um início sólido, algo que realmente pode ser tocado, construído, sustentado. O As de Ouros não é fantasia, não é fumaça. É uma carta de possibilidade verdadeira no plano material, no trabalho, no dinheiro, na estabilidade. E também no amor, quando já se fala de algo sério, mais limpo, mais estável. Então, para muitos de vocês, depois de fechar uma etapa complicada, começa algo melhor. Pode ser um trabalho novo, uma proposta, um ganho, um cliente, uma ideia que começa a dar frutos. Também pode ser uma ajuda material que aparece quando você mais precisava.
Eu sinto que aqui é uma porta que se abre e não se abre apenas por sorte, se abre porque já existe um trabalho interno, porque você já passou por um aprendizado, porque você já soltou algo que te mantinha bloqueado ou bloqueada. No amor, o As de Ouros pode ser uma nova oportunidade com alguém que realmente vem a sério, ou pode ser a transformação de uma conexão para algo mais estável. Para alguns, marca inclusive a possibilidade de reconstruir a confiança, mas apenas se houver fatos, não palavras vazias. E isto é chave para você, Aquário. Fatos claros, presença, compromisso. Porque depois de uma libertação tão forte, você já não quer meios termos. E você faz bem, faz muito bem. A nível pessoal, o As de Ouros também fala comigo sobre o seu valor, sobre voltar a valorizar o seu tempo, a sua energia, o seu corpo, a sua paz. Às vezes a abundância começa quando você deixa de se doar onde não te cuidam. Às vezes o dinheiro melhora quando você deixa de agir a partir do desespero. Às vezes o amor correto aparece quando você fecha a porta para o desgaste. E eu sinto que isso está se ordenando para você, está se ordenando, está se ordenando. Depois sai o 6 de Ouros. E aqui já vejo uma energia de equilíbrio, de reciprocidade, de receber de maneira mais justa. Por isso te digo que esta leitura faz muito sentido. Primeiro você fecha, depois se abre uma oportunidade e depois chega o balanço. O 6 de Ouros é uma carta linda quando você sentiu injustiça, carência ou desequilíbrio, porque vem para acomodar aquilo que estava desnivelado. O dinheiro pode falar de pagamentos que chegam, uma ajuda, uma melhora, uma negociação favorável, um apoio econômico, uma situação que finalmente se estabiliza. Se você estava dando demais sem ver retorno, isto começa a mudar. Se você estava carregando tudo sozinho ou sozinha, aparece apoio. Se havia dívidas emocionais ou materiais, começam a se organizar. E não tenho dúvida de que isso traz alívio. No amor, o 6 de Ouros é muito claro. Aqui você começa a observar quem te dá de verdade, quem te cuida, quem te sustenta, quem está presente quando é necessário. Ou pode ser que no passado você desse muito, entendesse muito, justificasse muito e agora não. Agora você busca reciprocidade e a carta te dá razão. O amor saudável não te deixa vazio. O amor saudável não te faz mendigar atenção. O amor saudável equilibra. Então, se aparecer alguém ou se um relacionamento se reordenar, o sinal será esse: equilíbrio, generosidade, clareza. E para outros, isso também pode falar de você ajudando alguém, mas a partir de um lugar mais consciente. Ajudando sem carregar tudo, ajudando sem se abandonar. Você pode estar para os outros sem se trair, você pode ser nobre sem se esvaziar. Isso também você está aprendendo. Então, Aquário, o que eu vejo aqui é um processo muito claro. Termina algo que já estava vencido, abre-se uma oportunidade concreta. E depois a vida começa a te devolver de uma forma muito mais justa. Claro que ainda pode haver sensibilidade, claro que ainda pode haver nostalgia, mas você já não está no mesmo lugar, já não. Há um movimento real. E eu diria para você não se apegar ao que cai só porque foi importante. Honre o que foi vivido. Sim, chore se for preciso, sim. Respire se você se sente cansado ou cansada, sim. Mas não tente reviver o que já cumpriu seu tempo, porque o novo que vem precisa de espaço. Você precisa de suas mãos livres, precisa de seu coração menos assustado. Pode ser que você esteja fechando um relacionamento ou uma etapa de trabalho ou uma versão sua. Também pode ser que você esteja soltando medo, escassez, ansiedade, esgotamento. Mas em qualquer dos casos, a sequência é muito favorável. Fechamento, oportunidade, equilíbrio. Fechamento, oportunidade, equilíbrio. Quando uma leitura se mostra assim tão clara, é porque a vida quer te tranquilizar. Você não está perdendo tudo. Você está deixando para trás o que já não te sustenta. E isso é muito diferente. Você não está ficando sozinho ou sozinha. Você está abrindo espaço para o que realmente te corresponde. Você não está retrocedendo, você está mudando de pele. Confie nesse processo, mesmo se você ainda não vê todas as respostas. A porta se abre depois do fechamento. A estabilidade chega depois da decisão. E a reciprocidade aparece quando você deixa de aceitar menos do que merece. Eu sinto que aqui o sol volta a brilhar para você, mas primeiro era preciso terminar um ciclo. E isso é exatamente o que estas cartas estão mostrando. Sinto que há mais, vamos ver o que mais as cartas nos dizem, porque isto já traz uma verdade muito forte para você, mas eu sinto que ainda falta uma confirmação, algo que termine de te acomodar por dentro. Respire, não se apresse, deixe que a mensagem chegue como tem que chegar. Há uma energia muito clara aqui e agora se quer aprofundar para que você entenda para onde tudo isso está te levando. Veja o que se mostra: a justiça.
E esta carta confirma de uma maneira muito forte que tudo o que você vem vivendo está se ordenando. A justiça não chega para te castigar, chega para colocar as coisas no seu lugar, chega para equilibrar, chega para mostrar a verdade. Então, se você estava confuso, confusa, se sentia que dava muito e não recebia o mesmo, se sentia que algo não era justo, esta carta lhe diz que a verdade vem à luz e que o equilíbrio se acomoda. No amor, a justiça pode trazer uma conversa clara, uma decisão firme, uma definição. Já não se pode continuar no ambíguo, já não se pode continuar sustentando algo pela metade. Aqui se fala claramente, se age claramente, se decide claramente. Isso, embora no início imponha um pouco, lhe traz paz. No trabalho também pode ser um ajuste, um acordo, papéis, contratos. Uma resposta que estava pendente. Algo se ordena e se resolve a partir da verdade. Depois aparece a Rainha de Paus e aqui vejo você recuperando força, presença, segurança. Olha que bonito, porque depois do fechamento e do ordenamento, esta rainha fala de uma energia que volta a se acender em você. Você volta a acreditar no seu valor, volta a ocupar o seu lugar, volta a sentir que pode lidar com isso. E não a partir da exigência, mas de uma confiança muito mais madura. A Rainha de Paus é carisma, magnetismo, decisão. Em alguns casos, pode ser uma pessoa de fogo ao seu redor, alguém com muita presença que influencia esta história. Mas para muitos de vocês, eu sinto que é você se levantando outra vez, você se vendo diferente, você deixando de se apagar pelos outros. E isso muda tudo, porque quando você recupera o seu centro, também mudam as suas escolhas, os seus limites, os seus relacionamentos. E então sai o Cavaleiro de Copas. Que lindo fechamento para esta confirmação, porque aqui já há um movimento emocional. Há uma proposta, uma conversa sincera, uma aproximação a partir do coração. Pode ser alguém que se aproxime com sentimentos reais, pode ser um pedido de desculpas, pode ser um convite, pode ser também que você abra o seu coração de uma forma mais saudável, mais consciente. Mas aqui há emoção genuína, isso sim. Eu lhe aconselho que observe fatos e coerência, porque você vem de uma leitura onde o equilíbrio era a chave. Se alguém chega ou se alguém volta, o importante não é apenas o que diz, mas como a pessoa sustenta isso. Se isto for profissional, também pode ser uma proposta que o entusiasma, algo que lhe traz ilusão, uma oferta que se sente muito mais alinhada com você. Então, vou lhe dizer, Aquário, faz-se justiça, você recupera a sua força, e algo do coração se move. E leitura tão clara. Tudo está se acomodando e está se acomodando para o bem. Respire e confie. Aquário, não vá embora, porque este conselho final é muito necessário para você. Bom, a carta que encerra é oração. E veja, eu sinto que aqui há uma proteção muito amorosa, como um lembrete de que você não precisa carregar tudo sozinho, sozinha. Você faz tudo com ansiedade, com medo, confuso ou cansado. Pode ser que precise falar com Deus, com seu anjo da guarda, a partir da sua verdade, a partir do seu coração. Peça assistência, peça clareza, peça força, porque às vezes a cura começa quando você deixa de resistir e se permite ser sustentado. Também pode ser que esta carta lhe convide a voltar à fé e a ajudar a partir do amor, sem se deixar para trás. Obrigado por estar aqui, Aquário. Confie que tudo se acomoda.